Olá! Nós estamos no canal do Centro Espírita JJ Rodrigues com mais um tema que eu espero que seja interessante para você, que é o autoconhecimento. Se você gostar, compartilhe esse vídeo, fique conosco até o final, faça os seus comentários. A gente quer melhorar o trabalho e esse trabalho é feito para você. E sobre o autoconhecimento, quando eu estava estudando um pouquinho para fazer esse vídeo, eu li aquela frase célebre, conhece-te a ti mesmo, que está lá numa cidade da Grécia chamada Delfos, num templo. E essa frase foi retomada várias vezes ao longo da história. Alguns até atribuem essa frase a Sócrates, e é até interessante porque ele não se julgava sábio. Um amigo dele buscou um oráculo para descobrir se de fato havia um outro homem tão sábio quanto ele, e naquela época conta-se a história de que a resposta foi que não, ele era o homem mais sábio. Só que ele, ao contrário, achava que ele era ignorante. Ele dizia, só sei que nada sei. Sócrates dizia, só sei que nada sei. Isso traz um pouco de humildade para a gente, mas além disso, observem que ele, além da humildade, percebeu uma coisa muito importante, que o conhecimento da nossa ignorância, das nossas limitações é extremamente importante para a gente conhecer o mundo, para a gente ser um pouquinho mais sábio. É importante que a gente desenvolva essa característica, esse autoconhecimento, entendendo que sem ele não dá para a gente conhecer nada mais. A gente não vai conhecer o mundo, conhecer as pessoas ao nosso redor, conseguir nos desenvolver, nos evoluir, progredir, se a gente não tiver esse autoconhecimento. Se a gente não fizer essa jornada interna, que nem sempre é fácil, que é bastante difícil, mas que é necessária para nós, inclusive para a nossa felicidade. Tem um outro autor chamado Daniel Goleman, que escreveu um livro muito famoso no final da década de 90, e esse livro chama Inteligência Emocional. E ele diz que um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. Não dá para a gente ter inteligência socioemocional, não dá para a gente se relacionar bem com as pessoas se a gente não se relacionar bem com a gente mesmo. E é interessante, esse autoconhecimento que ele fala, então também é um caminho para a felicidade, é um caminho para a construção das virtudes, é um caminho para a gente ter serenidade. Se a gente não consegue identificar essas limitações e enxergar os próprios vícios, a gente não tem como caminhar para frente. É como se a gente estivesse andando por aí buscando determinados lugares, buscando determinados destinos, mas a gente está andando cego, de olhos fechados, tateando por aí, porque a gente não conseguiu abrir os olhos para dentro. Então, é isso que eu convido vocês a fazerem e dou algumas sugestões sobre como realizar. A gente precisa lembrar um pouquinho que existem conceitos que se aplicam para o que está fora de nós e para o que está dentro de nós também. Conta-se uma história que um samurai buscou um mestre para que ele explicasse para o samurai os conceitos de céu e inferno. E aí o samurai chega para o mestre, pergunta, questiona o mestre e ele responde: você é muito ignorante, você não tem condição de conhecer esses conceitos, você é um bruto. E aí o samurai fica enraivecido, tira a espada, aponta para o mestre, ameaça matá-lo e aí o mestre diz: esse é o inferno. Então o samurai, pego de surpresa, respira fundo, embainha a espada e aí o mestre diz: esse daí é o céu. Vejam, o céu e o inferno também estão dentro de nós, mas o samurai não conseguiu perceber essas nuances, ele não conseguiu se pôr em equilíbrio. E isso é necessário para a nossa vida cotidiana, a gente conseguir abrir esses olhos para dentro e enxergar quando a gente se desequilibra, quando a gente não tem coerência existencial, quando aquilo que a gente deseja, almeja, propõe para as nossas vidas está totalmente diferente das nossas atitudes, dos nossos gestos. Isso acontece todo dia, comigo todo dia. Mas a gente tem que começar a buscar um espaço que a gente vai fazer aumentar entre os eventos que acontecem, aquilo que modifica o nosso estado de espírito e de ânimo e as nossas reações.
para modificar e para aumentar esse espaço, para a gente poder ter coerência, para a gente poder conseguir alcançar um maior autoconhecimento, a gente precisa ter observação, a gente precisa de atenção, a gente precisa estar observando sempre aquilo que se passa dentro de nós. E aí eu dou algumas sugestões de práticas para vocês que também me ajudam. A primeira é convocar uma ajuda muito importante, que é a de Jesus, dos nossos anjos protetores, dos nossos espíritos amigos, porque eles estão junto conosco e eles podem nos ajudar a fazer essa observação. Eles estão sempre tentando dar dicas para a gente, não é? Grilos falantes que às vezes a gente ignora. Ou a gente é tão impulsivo que age antes de ouvir a razão, né? E a nossa consciência que está sempre ali. E além dessa busca de ajuda e da oração, eu sugiro também a meditação, práticas de atenção plena, boas leituras. Eu peço que você busque sempre conhecer mais sobre o que está ao seu redor e dentro de você, escolhendo bons recursos, buscando boas fontes. Comece a perceber-se antes de agir, e isso vai trazer para você muito mais eficácia na vida, muito mais felicidade e muito mais proximidade às virtudes que você quer desenvolver. Então eu te desejo uma excelente jornada, esperando que você tenha aproveitado como eu, e agradeço a oportunidade que o Centro Espírita JJ Rodrigues me trouxe.